pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Juliana Gomes, esse é o Estação Turismo. Já quero convidar vocês para ir lá no YouTube, colocar lá, inscreva-se, sininho, toda segunda-feira, às 11h30 da manhã, estaremos aqui no Estação Turismo com um programa novo, uma dica nova de passeio, de turismo e várias coisas legais. Comigo aqui, Rose Camargo. Tudo bom, Rose? Tudo bem, Ju? Tudo Olá, bem. pessoal, tudo bem? E hoje estamos aqui no nosso programa Estação Turismo, o nosso quarto episódio, com muitas atrações para falar para vocês, muitas novidades, né, Ju? E a Ju vai falar para vocês hoje sobre os caminhos do Tietê. Isso mesmo, os caminhos do Tietê. Gente, quem é de São Paulo não imagina o que é nadar no Rio Tietê, né? Vocês que moram em São Paulo já pensaram em nadar no Tietê? Não, né? Pois aqui, gente, nessa região nossa aqui, o Rio Tietê é um complexo de turismo. Dá para você nadar, dá para fazer muita coisa. Então, eu quero que você escreva aí para mim nos comentários. Hashtag, eu não acredito que dá para nadar no Tietê. Ou hashtag, vou fazer essa experiência, né, Rô? É isso aí, Ju. Falando também sobre o carnaval, né? Que tem lá no Rio Bonito, sobre o banho das donzelas. Conta um pouquinho para nós, Ju, sobre esse ritual. Vou contar tudo para vocês, gente. É o seguinte, aqui nessa nossa região, o Rio Tietê, ele é um rio limpo em alguns lugares, né? Então formam verdadeiros paraísos de turismo, né? Então dá para você nadar, tem os lugares para você pescar. Quem a Rose estava falando agora do Rio Bonito, né? Então o Rio Bonito aqui na região é um marco histórico na nossa região, né? Antigamente o Rio Bonito, aquele povoado ali onde é o Rio Bonito, antigamente era o Porto Martins, né? Então o Porto Martins era um lugar que tinha uma estação de ferrovia. Lá era um lugar que o pessoal plantava naquela região que é o município de Vitoriana, né? Então o pessoal tinha muitas plantações de café ali na região e uma figura muito ilustre da nossa história, que é o Conde de Serra Negra. No episódio anterior, inclusive, né, Rô, que a Renata veio, ela Sim. até contou pra gente um pouquinho, né, sobre o Conde de Serra Negra, sobre essa história, né? Então Sim. aqui, nessa nossa região do Porto Martins, né? Eu vou aqui porque o Kleber tá apontando pra câmera, gente, porque eu tenho mania de ficar olhando pro retorno e ele tá apontando pra câmera, aí eu saio do foco. Então vamos lá, voltando aqui ao foco. O Porto Martins, antigamente, né, tinha as plantações de café. Porto Martins era o lugar onde tinha a estação de trem e de lá o café ia para o Porto de Santos e do Porto de Santos ele era exportado para a Europa. E aí a gente tem essa figura ilustre que é o Conde de Serra Negra, né? Que na época era o dono ali de muitas plantações e ele foi, na imagem aí vocês vão ver o Conde. E na época ele foi das pessoas que mais fizeram a propaganda, digamos assim, do nosso café para o mundo, né? Então ele sabia, Rose, que lá em Paris ele criou até um café chamado Café São Paulo. Então, gente, olha só, tudo isso pertinho da gente, a gente mal sabia dessa história toda que a Juliana tá contando pra gente. E é muito legal a gente saber que o nosso café foi para Paris, né? Nossa, muito interessante tudo isso. E aí, gente, é o seguinte, de lá de Paris, esse café, ele abriu também outras filiais, né? E aí ele mandou pintar vários quadros com o dia a dia, da rotina das fazendas, colocou em exposições de arte, obras de arte mostrando. Então, assim, o nosso café, a nossa região foi ficando muito conhecida. Então, assim, o Porto Martins ali, ele tem uma importância muito grande na nossa história aqui de Botucatu, sabe, Rose? Sim. E aí, o Conde morava, né, nessa cidade, pra gente saber, morava lá no distrito de Vitoriana. Ele morava com a esposa e com a filha. Até hoje em dia, vocês podem ir conhecer o casarão que ele morava, né? É aberto ao público, é um ponto turístico. Esse aí é a entrada ali de Vitoriana, né? E o casarão que ele morava, até hoje você pode visitar, né? A gente precisa de uma autorização ali.
para poder fazer a visitação, mas é um casarão que dá para visitar e é bem, bem bacana, inclusive com a Renata, dá para fazer esse passeio, né? Vocês podem entrar lá no Instagram dela, que a gente falou no episódio passado, que ela faz esse passeio com vocês. E aí morava, né, o conde de Serra Negra, a esposa e a filha. A filha ficou doente e aí foi ser tratada na França, Rose. E aí, verdade, a mãe fez uma promessa, que se a filha melhorasse, ela ia construir uma igreja em Vitoriana em homenagem. Então, Ju, foi aí que surgiu a primeira igreja católica? Da região, exatamente. E essa igreja foi muito discutida na época. Olha a igreja ali passando, gente. E essa igreja foi motivo de muita discussão, porque você vê que a torre dela é pro fundo. Ela não é para frente. E a maioria das igrejas, as torres são para frente, não são para o fundo. Então, acho que essa é uma das poucas igrejas que eu saiba no Brasil que a torre é para trás. Na verdade, é uma planta francesa. Sim, e a localização dela certinho, para quem quiser conhecer, fica onde, Ju? Lá no distrito de Vitoriana. Olha, gente, que lugar maravilhoso para vocês conhecerem. Isso. Né? E aí, a imagem, né, da Nossa Senhora, que a Condessa mandou trazer, trouxe da França a imagem. Hoje em dia é a padroeira da cidade, chama Nossa Senhora das Vitórias, porque a filha foi curada ali da doença. Muito bacana, né, Rô? Quanta história interessante que tem na nossa cidade, aqui, Botucatu e região, e a gente não sabe, né, gente? E não para por aí a história, viu, Rô? A história vai longe. Vai. O que aconteceu depois disso, gente? Depois de algum tempo, né, dos Barões do Café, essa coisa toda, foi feita ali, depois de uns anos, a barragem de Barra Bonita. E aí, com a barragem de Barra Bonita, o porto ali já estava desativado, né? Porque pararam, né, de usar essa rota, né, para levar o café. O porto foi desativado. Eles fizeram a barragem de Barra Bonita e alagaram ali a região. Então, você imagina que hoje essa região é a região do Rio Bonito. Olha só, gente, como que a gente poderia imaginar toda essa história aqui tão pertinho da gente no Rio Bonito, gente? Você tem noção que embaixo do Rio Bonito tem uma cidade? Então, gente, olha só, tem uma cidade embaixo do Rio Bonito. Gente, quando que a gente poderia imaginar uma história dessa? Olha só que interessante, gente. A 30 minutos daqui de Botucatu. Uma cidade... Rio Bonito é uma... Você foi pro Rio Bonito esses dias, não foi? Eu fui. Nossa, Rio Bonito tá maravilhoso. Maravilhoso. Umas porção gostosa, né, Ju? Então, hoje em dia o Rio Bonito foi revitalizado, né? Sim. Então tem a orla... Tem ali uns quiosques, então o pessoal pesca. Também tem um passeio de barco hoje no Rio Bonito, que se faz um passeio de barco muito legal. Né, Rô? Não sei se você fez esse passeio já pelo Rio Bonito. Não fiz ainda, mas eu vou fazer em breve, se Deus quiser. Olha lá que imagem linda. Passeio de barco pelo Rio Bonito. É você lá, Ju? Não, mas gostaria que fosse. Mas é um passeio muito legal, pelas margens do rio. E assim, a gente não tem, na verdade, só, que você falou, né? Não tem só o passeio de barco, não tem só os ranchos, não tem só as porções. O Rio Bonito também é muito conhecido pelo carnaval, que nem você falou, né? E o carnaval do Rio Bonito é muito famoso por esse grito de carnaval, né? Que é esse pré-carnaval, que chama, esse aí, ó, que chama... o Ritual das Donzelas? Isso, Banho das Donzelas. Banho das Donzelas. O Banho das Donzelas, gente, os homens se vestem de mulher, as mulheres se vestem com coisa também bem colorida, e eles vão pra rua, vão dançando, desfilando com a rainha de bateria ali, com todos os aparatos, e eles vão desfilando e dançando até o rio. E quando chegam no rio, eles entram no rio, tomam o banho, e é um ritual, assim, de tirar as energias negativas. Olha só que interessante. Na verdade, esse ritual, ele, na verdade, veio de Santos, na década de 20, que era o chamado Banho da Doroteia. Então, quer dizer que desde lá em Santos... Desde a década de 20 já existe esse tipo de ritual, né? Que o pessoal coloca essa fantasia colorida e depois vai para o rio tomar o banho ali e tirar as energias negativas
para o próximo ciclo, né? Porque dizem que o carnaval, o ano só começa depois do carnaval, né, Rô? Pois é. E o carnaval é bem legal lá mesmo, viu? O Rio Bonito tem muita coisa legal para fazer. Você já foi no carnaval lá? Eu já fui no Carnaval do Rio Bonito, mas faz tempo já. E não é só o carnaval também, né, Ju? A gente tem os pescadores lá também que sobrevivem da pesca. O dia que eu fui lá, inclusive, tinha bastante gente pescando, gente. Então, o Tietê, que é o Rio Bonito, embora São Paulo, a gente vai para São Paulo, né, ver aquele rio, fala assim, meu Deus, que rio é esse? Mas quando chega aqui em Botucatu, gente, é uma água limpinha, tem pescadores lá que pescam, os peixes de lá vão para as lanchonetes, onde tem aquelas porções maravilhosas. Então, tudo de bom aqui no Rio Bonito, pertinho da gente. Então, venham conhecer o Rio Bonito. O Rio Bonito faz parte, né, desse que a gente vai falar hoje, que são os caminhos do Tietê, né, Rô? Ou seja, sim, os caminhos as cidades que tem ali ao longo do Rio Tietê. Então, falando aí da Barra Bonita, né, que foi essa barragem, né, que foi feita, hoje em dia Barra Bonita é uma estância turística, sim, né? também. Então, lá tem muitos passeios, tem o passeio de barco, como vocês estão vendo aí na imagem, né? Esse passeio de barco, ele tem almoço, tem música. Que delícia, né? Muito. Ele vai até a Eclusa, e aí faz esse passeio pela Eclusa e passa ali pela prainha do Igaraçu do Tietê. Olha essa imagem, Rô. Olha só. Eu estava nem parece o Tietê, nadando no Rio Tietê. Olha essa água verdinha, sim, que delícia. Uma delícia mesmo. E aí, então essa é a praia do Igaraçu do Tietê. Ela é próximo ali, a praia, que coisa mais linda, Rô. Tem os quiosques, né, pra gente... Sim, tem gente que faz churrasco ali embaixo, né? Mas tem quiosque mesmo, sim, né? Você pode ir ali levar uma canga, tomar uma cadeira e pedir as coisas. E no dia que eu tava lá, tinha até um pessoal fazendo batismo também no Rio. Verdade. Tinha que interessante. Um turismo ali bem religioso também. Ali eu vi umas duas vezes, assim, pessoas diferentes indo lá fazer batismo nesse dia. Olha só que legal. É muito legal. Então esse aí, pessoal, para vocês não acreditam, mas é uma praia do Rio Tietê. E aí, Rô, essa é a praia do Igaraçu do Tietê, né? Então, ela é próximo ali à Barra Bonita. Sim. Então, tanto a Barra Bonita quanto o Igaraçu... ligadinho, né, um no outro, praticamente. Cidades vizinhas. Você só atravessa a pontezinha. ponte de uma cidade já está interligada à outra. Então, assim, para você ver, o Rio Bonito, Igaraçu do Tietê, Barra Bonita e tantas outras cidades formam os caminhos do Tietê, todos são com o Tietê limpo aqui nessa região. Quantas cidades, Ju? Então, são 13 cidades que formam os caminhos do Tietê. Olha que interessante, são 13 gente. cidades de municípios turísticos, cada um com a sua... Nós vamos falar das 13 hoje, viu, Rô? Sim. Das 13? Vamos falar das 13 Olha cidades só. hoje. E é isso, né, gente? Vocês veem que... Para vocês verem que o Estação Turismo também é muita história. Muita história. Gente, 13 cidades compondo o caminho do Tietê. E a gente vai conhecer agora, que a Juliana vai explicar pra gente certinho quais são essas cidades. Voltamos, pessoal. Então, agora eu vou falar para vocês das 13 cidades que englobam aí os caminhos do Tietê. Vamos lá, Ilcinho, nas fotos. A primeira cidade que eu vou falar, gente, chama Arealva. Olha, Rô, que coisa mais linda. Olha que maravilha. Nem parece que a gente tem uma maravilha assim tão pertinho da gente. Olha só, pessoal. Arealva é conhecida como a Praia de Água Doce. Tem cavalgadas, festa de peão, festas juninas, pesqueiro, cachoeira e camping. Que delícia. É maravilhoso, Rô. E a próxima cidade, Ilcinho, qual que é? Vamos ver. Bariri. Olha que coisa incrível. Bariri. Gente, isso aí é Rio Tietê, tá? Ele tem uma divisão ali, né, Ju? É. Olha só que interessante. Bariri é conhecido pelo seu ecoturismo, cicloturismo, turismo náutico e o turismo cultural e religioso é muito forte aí nessa região. Próxima cidade, gente, é a Bocaina. Bocaina destaca-se pelas tradições arquitetônicas de casarões nos tempos áureos do café e o seu centro histórico.
Todo 1º de maio é realizada uma festa chamada Alvorada, uma tradição de mais de 100 anos, com uma banda chamada Carlos Gomes. Ele vai tocando nas ruas e recebendo o café da manhã das famílias ao longo do percurso. Olha que legal essa tradição. Então, muito interessante Muito. mesmo, né? Para quem é católico, né? E em junho, a Bocaina celebra seu padroeiro, São João Batista, com uma festa que inclui um ritual, Rose, de passar descalço sobre os braseiros. Misericórdia. Ju, e essa cidade fica quanto tempo aqui de Botucatu? É pertinho também, né? Os caminhos do Tietê são cidades, assim, próximas, né? Então, Sim. você vai indo, tudo uma na sequência da outra, né? Sim. Então, de uma cidade para outra, deve dar aí uns 20 minutinhos de estrada, mais ou menos. Tem umas que deve ser um pouco mais. A próxima cidade é Borborema. Borborema. Olha, é uma praia, né? Tem até um salva-vidas ali. E Rio Tietê também, gente. Rio Olha Tietê só. também. Lembrando que é tudo praia de água doce. Então, é uma cidade consolidada, inclusive, pelo seu turismo conhecido como Sol e Praia. Turismo e pesca. Também é conhecido por eventos de ecoturismo. Rose, você não vai acreditar. O município possui mais de 30 quilômetros de margens de rio Tietê com praias doce. Olha que coisa linda, maravilhoso. Gente, 30 isso. quilômetros para você caminhar, para você nadar. Olha que coisa Correr, maravilhosa. fazer uns exercícios de manhã, né? E, Que gente, delícia. lembrando que é o rio Tietê. Então. Deve ter um pôr do sol maravilhoso na parte da tarde. Sim, e eu vou te falar uma coisa muito legal. Também é conhecida como a cidade dos bordados e enxovais. Olha só, Então que também legal. dá para fazer umas compras. Agora vamos à cidade de Dois Córregos. Que linda Olha a cachoeira. cachoeira. Conhecida como a terra da poesia, além de parques aquáticos com piscinas e toboáguas para toda a família. Em torno da cidade tem mais de 20 cachoeiras, Rose. Olha só que maravilha, né? As praias de água doce, belas paisagens e para os visitantes praticam esportes de aventura, turismo rural, cicloturismo e ecoturismo. E você sabia, Rose, que a cidade de Dois Córregos é conhecida pela cidade da poesia? Por quê? Tem um festival de poesia na cidade. Olha só que interessante. Muito pra quem legal. É poético e gosta de poesia. Eu tenho uma amiga que faz poesia, tem um livro. Gabi, olha para você levar aí seu livro com as suas poesias para Dois Córregos. E o artesanato local também é muito procurado por ser originário das tribos indígenas da região. Oh, Que legal, né, muito Ju? legal. Muito legal mesmo. A próxima cidade que a gente vai falar dos caminhos do Tietê, Iacanga. Gente, eu fiquei apaixonada por essa cidade quando eu descobri que lá atrás, até esse post aí é da época, viu, gente? Esse post aí, se vocês forem olhar, a data é 1981. Vocês não acreditam. Teve um evento lá como se fosse o Woodstock. Você acredita? Conhecida Iacanga, conhecida entre os anos 70 e 80 por abrigar um evento musical chamado Festival de Águas Claras. Nossa, E é tipo, quantos anos tem esse post? Muitos anos, porque você foi ver aí, ele é de 81. Que interessante, né? Olha só. E em 43 anos. Olha que legal. Quase a nossa idade, Juliana. Então, em setembro, é um local que tem o Festival da Pesca. Outra grande atração do lugar é um aquário municipal e também lá tem festas de peão de boiadeiro. A próxima cidade dos caminhos do Tietê é Ibitinga. Ibitinga abriga um verdadeiro santuário ecológico e uma feira de bordados. Também é legal ir visitar um museu que expõe obras da Tarsila do Amaral e Alfredo Volpi. E a celebração dos Corpus Christi lá também é muito conhecida. Os tapetes, inclusive, são feitos de bordado. Enquanto em São Manuel a gente tem os tapetes do Corpus Christi feitos com farinha, lá nessa cidade os tapetes são feitos com bordados.
Que interessante, né? E lembrando que tem bastante gente que vai para Bitinga porque vai comprar, né, para revender, né? Porque lá tem uns preços bem acessíveis, né? É muito legal mesmo para ir comprar. Tem as feiras de bordado, né? Sim. Outra cidade legal para conhecer é Itapuí. Eu conheço Itapuí. Conta para nós. Uma delícia, uma maravilha, gente. Ju, parece uma praia mesmo, uma praia de água doce. Gente, é maravilhoso Itapuí. Quem não conhece, vai conhecer porque vale muito a pena. Muito mesmo. É chamada de Cidade do Mar Azul. Pois é. Então, a represa lá foi criada nos anos 60. E aí deu início à prainha de Itapuí, que é isso aí que a gente tá vendo na imagem aí. Itapuí fica um pouquinho pra frente de Jaú. É próximo a Jaú. É próximo a Jaú? Próximo a Jaú. Então, a próxima cidade que nós vamos falar é Jaú. Jaú. Jaú é conhecida, acho que é uma cidade mais conhecida, né? O pessoal é Jaú, né? A minha filha nasceu em Jaú. Ah, então. Como quem nasceu em Jaú é o quê? Jauense. Ah, é? Sim. Então, vamos lá. A cidade de Jaú é conhecida como a capital do calçado feminino. Então, para quem gosta de compras, possui shoppings de calçados direto da fábrica. E um deles, Rose, é o maior da América Latina. Verdade. Olha só, isso eu não sabia, tô sabendo agora. E outra coisa que se destaca em Jaú é a parte da saúde. Você sabia que lá abriga um dos mais modernos centros de oncologia do estado? Hospital do Câncer, sim. Muito legal, né? Essa aí é a igreja ali, ela é muito bonita, essa igreja. Que é a igreja da Matriz. É. Uhum. Próxima cidade, Mineiros do Tietê. Mineiros do Tietê. Próximo também a Jaú, bem ligadinho ali a Jaú. Olha, eu fui para Mineiros do Tietê, eu fui nessa cachoeira aí. Inclusive, a gente depois pode ir lá um dia. Tem a praia, né? E também tem essa parte aí da cachoeira. Mineiros do Tietê, gente, foi palco da ilustre visita do imperador Dom Pedro II. Dom Pedro II morou aqui na região. Dizem que essa cachoeira é onde ele se banhava, diz a lenda. Eu fui nessa cachoeira, é muito legal. Tem um restaurante nessa cachoeira, o restaurante por quilo. O restaurante é uma graça, Rose. Tem um monte de guarda-solzinhos coloridos. E aí você come, depois você desce para a cachoeira ali para tomar um banho. E a cidade de Mineiros do Tietê, além da história do Dom Pedro II, né, morar lá, tem também uma história muito legal, que é um folclore da região, que chama o homem, sabe como chama, Rose? Unhudo. Unhudo? É. Teve uma novela, né, com esse episódio de Unhudo. Ah, é? Folclore do Unhudo? Sim. Eu não sabia. Teve uma novela que tinha um unhudo. Aparentemente é um homem peludo, barbudo, com unhas enormes, que assombra aqueles que roubam as frutas da mata ali. Mineiros do Tietê também é conhecida como a cidade das orquídeas e também é conhecida por uma festa tradicional que tem uma competição de pau de sebo, Rose. Nossa, que legal, né? Muito legal. Faz muito tempo que eu não vejo essa tradição do pau de sebo, né? Porque parece que tá morrendo essas coisas, né? A gente precisa trazer de volta isso. Em Mineiros do Tietê tem, tá vendo? Tem essa festa até hoje, viu? Coloca dinheiro, né, lá em cima. Ah, é dinheiro que sobe? Geralmente era dinheiro que colocava lá em cima, né? E aí a pessoa subia. Tentava subir e conseguir pegar o dinheiro, mas era difícil. Então, essa é uma festa tradicional de Santo Antônio de Pádua. Então, todo ano provavelmente deve ter quando for a festa do Santo Antônio de Pádua. Muito bacana, né, Rô? Uhum, muito bacana mesmo. Então, essas são as 13 cidades do nosso interior paulista. São as 13 cidades dos nossos caminhos do Tietê. E hoje nós encerramos por aqui essa parte dos caminhos do Tietê. E agora, um momento valiosíssimo com a nossa querida Rose Camargo, a nossa agenda cultural. E aí, já sabe o que fazer nos próximos dias? Então, confira a agenda e pega essa dica no Estação Turismo.
Voltamos com a nossa programação. O Kleber, gente, tá muito engraçado. Porque ele não quer que eu fique olhando pro retorno, que eu tô com mania de olhar pra televisão, né? E aí ele fica assim, essa aqui, agora essa aqui, agora volta pra essa aqui. E tá muito engraçado, porque daí o Wilsinho tá só rindo aqui, ó. Vamos lá, Rose? A nossa programação, agenda cultural. Bora lá, Ju. Então vamos lá, gente, para nossa agenda cultural. Dia 2 de abril, no Salão de Eventos do Colégio do La Salle, teremos a apresentação do concerto Starling com música das bandas Queen e Coldplay. Gente, vai ser uma apresentação incrível no cenário deslumbrante. Vocês não podem perder. Né? Olha só que coisa maravilhosa. Também vamos ter, gente, no SESI em Botucatu, serão exibidas 2 longa-metragens no cinema internacional. Dia 2 de abril, às 18h30, o filme Dançando no Silêncio. Dia 9 de abril, às 18h30, o filme O Sonho de Greta. É no SESI, né, Rô? Sim. Prepare-se para a festa de 170 anos de Botucatu, gente. Olha só, a festa de Botucatu tá chegando, hein? A prefeitura faz a festa na cidade de 4 a 14 de abril, na avenida lá do Fórum. No evento teremos shows na praça de alimentação, estrutura de banheiros. Os shows serão de artistas locais e outros como o ex-Titãs Paulo Miklos. Se você não conhece, né? Porque não você conheço. Não gosta de rock. Paulo Miklos. Com o pop rock. A banda Pichote de pagode. Essa eu conheço, é muito boa. Os sertanejos Fernando e Sorocaba. Adoro. dentre outros acompanhantes, o roteiro no site da Prefeitura de Botucatu, gente. Dia 11 de abril, no auditório do La Salle, teremos a apresentação do Matheus Ceará, com stand-up de comédia. Ingressos pelo site megabilheteria.com. É isso aí. Então tem bastante coisa para fazer. Essa festa de Botucatu de 170 anos vai ser bem legal, né, Rô? É uma festa bem esperada. Todo mundo espera pela festa de Botucatu. E esse ano vai estar bem legal, viu, gente? Vai ter bastante atração, olha só. 170 anos. 170 e aí, já sabe o que fazer nos próximos dias? Então, confira a agenda e pega essa dica no Estação Turismo. Pessoal, voltamos mais uma vez aqui. E esse foi o Estação Turismo da semana, nosso 4º episódio. Falamos hoje sobre o Rio Tietê, aqui na região do interior, né? Falamos sobre o Rio Bonito, falamos sobre o distrito de Vitoriana, falamos também aí sobre as 13 cidades que compõem aí os caminhos do Tietê, a nossa agenda cultural. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Semana que vem tem mais novidades para vocês, com uma convidada maravilhosa que vai vir aqui falar de artesanatos para nós. E como é, Rose? Entra lá no YouTube. Se inscreva, ativa o sininho de notificação. YouTube do Estação Turismo. YouTube do 14 News também, né? E fora todas as outras redes sociais, gente, do 14 News. O Instagram, o Facebook. E tem o site também, o 14 News. Entram lá, se inscrevam. E os nossos Instagrams, né? E sim, os nossos Instagrams também. Segue a Juliana Gomes, eu, a Rose Camargo. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui acompanhando o nosso programa conosco. Semana que vem, se Deus quiser, teremos um outro episódio que será o 5º, né? E maravilhoso. Isso. E até mais, gente. Obrigada. Beijinho, gente. Tchau, tchau. Beijos.